Capítulo 1383 Energia diabólica vazando. O que era uma governante de 12 anos? Era alguém que causaria vergonha a qualquer mestre do profundo até suas mortes só por estar em volta. Quando o próprio Yunche se tornou um governante alguns anos atrás, ele sentiu apenas paz e calma. Mas dessa vez era Yunvuxin que havia alcançado um avanço, e dizer que sua excitação estava disparando pelo telhado era dizer extremamente muito pouco. Ainda carregando sua filha em seus ombros, Yunche começou a berrar sem preocupações e a correr em círculos em volta da neve pelo menos uma dúzia de vezes antes de ficar tonto por seus próprios esforços. Se Feng Xian'er não o tivesse pego com sua profunda energia apressadamente, ele teria caído de cabeça na neve. Uma figura vermelha apareceu no céu, e Feng Shui'er caiu à neve e sorriu para o par de pai e filha. Ela disse: irmão maior Yun, Xian'er não só obteve um avanço apenas no cultivo, sabe? Ela também cultivou a ode telúrica a Fênix até o final. As palavras de Feng Shui'er aturdiram Yunche totalmente. Ele mal podia acreditar no que estava ouvindo. Apesar de seu nível de profunda força estar lhe prevenindo de soltar o lótus vermelho iluminando o mundo e a arte de manifestação deífica descer da Fênix, ela já dominou as duas técnicas finais da chama de Fênix antes de mim. Ela será capaz de soltar qualquer uma dessas técnicas quando tiver profunda força o suficiente. Yunvuxin dava risinhos alegremente. A mestra disse que eu sou absolutamente incrível. Agora é sua vez de me elogiar também, papai. Mas a mente de Yunche ficou em branco até um certo momento depois. Yunvuxin não tinha ideia do que havia feito ao cultivar a ode telúrica a Fênix ao final e dominar ambas, lótus vermelho iluminando o mundo e descer da Fênix, no período de apenas um ano. Esqueça ser impressionante, isso era uma conquista que teria chocado todo o mundo. Nem mesmo Yanjuerai, o mestre da seita da Fênix do reino do Deus Flamejante havia conseguido cultivar o lótus vermelho iluminando o mundo apesar de ter mais de 10.000 anos. Yunche era o único no mundo que tinha verdadeiramente cultivado ambas as técnicas antes de Yunvuxin aparecer. Agora que ele era só um aleijado, Yunvuxin era indubitavelmente a única pessoa em todo o mundo que dominava o lótus vermelho iluminando o mundo. Nem mesmo Feng Shui'er fora capaz de dominá-la ainda. Se Yanjuerai estivesse aqui, ele provavelmente precisaria de mais de 2 joelhos para prestar reverência à pureza da linhagem de Feng Shui'er ou à velocidade de cultivo de Yunvuxin propriamente. Em termos de pureza da linhagem da Fênix, Yunche era em muito inferior a Feng Shui'er, então era apenas natural Yunvuxin estar ainda mais atrás dela já que sua linhagem fora herdada de Yunche. Mas o fato de ela ser capaz de dominar a ode telúrica a Fênix completamente podia significar apenas que ela tinha herdado a aura divina do deus herege dele. Quando seu choque finalmente passou, um sorriso incrivelmente feliz apareceu no rosto de Yunche. Ele podia ter virado um aleijado, mas estava impossivelmente satisfeito e alegre em ter deixado para sua filha uma quantidade tão incrível de talento mesmo assim. Na verdade, era uma alegria indescritível que não podia ser substituída por nada que existisse nesse mundo. Era o tipo de orgulho e alegria que apenas um pai poderia ter. Xian'er, você é o maior orgulho do pai em toda a vida dele, disse ele para sua filha do fundo do seu coração. O sorriso de Yunvuxin cresceu ainda mais radiante quando ouviu o elogio de seu pai. Nesse caso, como você vai me recompensar? Iar, que recompensa você quer? Yunvuxin tinha claramente pensado em sua recompensa antecipadamente, porque ela imediatamente exclamou: eu quero que o papai vá pescar comigo no mar. Man. Eu não te prometi isso para o seu aniversário de 13 anos. Yunche a fitou enquanto sorria. Eu não ligo. Eu quero agora.
E Vuxin sacudiu sua cabeça. Tá bom, tá bom. E te riu em voz alta. Hoje é o seu dia, então você pode ter qualquer coisa que desejar. Vamos agora mesmo. Shiner, por favor me ajude a pegar aquela ferramenta de pesca que eu acabei de completar, e bem, certo, também cancele minha reunião com a família Sui e o velhote Ziage mais tarde esta noite. Shiner e eu participaremos em uma competição justa de pesca hoje. Enquanto Feng Shuier observava pai e filha que se grudavam um no outro tão naturalmente quanto açúcar e bolos com um sorriso, o desejo de ter uma criança repentinamente despontou dentro de seu coração. Continente da nuvem Ejar, penhasco fim das nuvens. Lin Junho, Lin Qingshan e Lin Qingyu estavam todos franzindo na beira do penhasco fim das nuvens. Era o meio da tarde, mas o abismo sob seus pés estava anormalmente preto como piche. Apesar de estar no reino da alma divina, nem Lin Qingshan, nem Lin Qingyu eram capazes de ver ou perceber qualquer coisa além de 300 metros dentro do véu. A única coisa que eles podiam sentir era um calafrio que se prendia à totalidade de seus corpos. As sobrancelhas de Lin Junho se afundaram profundamente. A energia diabólica ainda era muito fraca mesmo eles tendo viajado quase 500 quilômetros para mais perto de sua origem, mas por alguma razão isso não o fazia se sentir nem um pouco seguro. Ao contrário, ele tinha uma premonição muito ruim sobre essa coisa toda. Mestre, nós temos certeza de que a energia diabólica está vindo deste lugar. Por que é que eu não fui capaz de detectar nada? Perguntou Lin Qingshan. O nível desta energia diabólica é muito mais alto do que você pode possivelmente imaginar. É claro que você não foi capaz de senti-la, respondeu Lin Junho em um tom baixo. Lin Qingshan se virou abruptamente para olhá-lo em descrença. Ele era um profundo praticante do caminho divino do reino dos deuses, e até mesmo era um gênio entre a geração jovem do reino do Sol estelar. Como poderia este planeta de um reino inferior possivelmente possuir qualquer coisa muito maior do que o plano em que ele estava? É claro, ele não se atrevia a descrer de seu próprio mestre. O que seu mestre estava dizendo era que a coisa que se escondia sob este abismo, seja uma pessoa diabólica, espírito diabólico, ou besta diabólica, podia facilmente destruí-lo. Lin Junho bufou levemente antes de continuar, mesmo assim, sua aura é incrivelmente fraca apesar de seu nível. É totalmente possível que tenha sofrido um ferimento terrível e esteja em seus últimos suspiros. Se pudermos matar essa coisa ou capturá-la viva, então nosso mérito será 2 vezes maior. Vamos lá, vamos descer e dar uma olhada. Lin Junho saltou e começou a cair rapidamente no abismo fim das nuvens. Lin Qingyu e Lin Qingshan trocaram olhares um com o outro antes de se forçarem a segui-lo. Quando eles caíram pelo penhasco abismo fim das nuvens, o mundo na frente deles repentinamente se tornou negro como piche. Quando levantaram os olhos, ficaram chocados em descobrir também que nenhum raio de luz era capaz de atravessar o véu. Era uma cena que literalmente transcendia tudo que Lin Qingshan e Lin Qingyu sabiam, e o fato de eles estarem bem no meio de tudo fez seus corações baterem selvagemente. Lin Junho não mudou de ideia apesar do fenômeno estranho, todavia, apesar de também não estar se movendo rapidamente. As trevas e o assobio do vento ao lado de suas orelhas continuou até eles estarem a vários milhares de metros de profundidade ou mais. Finalmente, Lin Qingshan e Lin Qingyu sentiram algo e desabafaram ao mesmo tempo, energia diabólica das trevas. Foi nesse momento que Lin Junho de repente parou. Ele também soltou 2 lufadas de profunda energia e parou seus discípulos em seus trilhos. Mestre? Lin Junho não respondeu ao chamado de seu discípulo.
Ele parou como se alguma energia invisível houvesse lhe congelado totalmente, e a única parte de seu corpo capaz de se mover era suas pupilas em contração e cabelos se eriçando. A razão por trás de sua reação anormal era por ter sentido uma estranha barreira de isolação vagamente à frente deles. Atrás daquela barreira estava um pequeno mundo independente. Ele também podia sentir que o mundo era de um nível incrivelmente alto, e que a energia diabólica anormalmente fraca estava vazando de lá. Absolutamente não era uma pessoa diabólica em seus últimos suspiros. Se esse pouco de energia diabólica já era assustador assim, então o mundo terrivelmente escuro repousando abaixo do abismo podia apenas ser muito, muito pior. Era a um nível que até ele, um elder de uma seita líder de reino, não se atrevia a imaginar. Partir, precisamos partir agora. Ele disse em um tom baixo antes de agarrar seus 2 discípulos fisicamente por seus braços. Ele estava prestes a acelerar de volta para a superfície quando se forçou a se acalmar e até retraiu sua aura o melhor que pôde. Finalmente, ele carregou seus 2 discípulos de volta para a superfície, muito, muito lentamente. Ele não queria arriscar perturbar o mundo sombrio abaixo deles se minimamente possível. O tom assustador de Lin Junho fez ambos seus discípulos se calarem imediatamente. Eles também retraíram suas horas assim como seu mestre. O vento começou a assobiar mais uma vez, e após uma longa ascensão, as trevas finalmente se abriram para revelar a luz. Após ter uma prova de trevas absolutas, a luz era demais para ambos, Lin Qingshan e Lin Qingyu, suportarem. Eles fecharam seus olhos, os abriram, e notaram que estavam mais uma vez de pé sobre o penhasco fim das nuvens. Os 2 discípulos estavam prestes a dizer algo quando notaram que seu mestre, Lin Junho, estava completamente encharcado em suor frio ao mesmo tempo. Mestre Lin Qingyu perguntou, poderia ser que essa pessoa diabólica é alguém que nem mesmo você pode derrotar? He. Lin Junho estava suando mesmo agora, mas também estava rindo sob sua respiração, antes de se virar com uma expressão estranha em sua face. Ele disse lentamente, os próprios céus devem estar olhando por nós. He. Ha. Seu estouro de risadas repentino fez seus discípulos trocarem um olhar confuso. Então, Lin Junho revelou a verdade com excitação muito mal suprimida, não há nenhuma pessoa diabólica lá embaixo. Oh não, é um domínio diabólico sombrio oculto. Domínio diabólico sombrio. As 3 palavras carregavam peso o bastante para pegar qualquer um de surpresa. Esse pequeno mundo de trevas possui um nível de energia extremamente alto, e pode até ser igual ao de um reino estelar inferior, ou mesmo a um reino estelar médio na região divina norte. Não, considerando o quão considerável a energia vazando daquele mundo é, pode até ser maior que isso. A excitação de Lin Junho crescia quanto mais ele falava. Quem teria imaginado que este planetinha de um reino inferior estaria escondendo um domínio diabólico independente? Na verdade, esse domínio diabólico sozinho pode ser maior que todo este planeta. Isso. O choque de seus 2 discípulos crescia com cada palavra. Um mundo independente de trevas que era comparável a um reino estelar inferior, ou até um reino estelar médio na região divina norte. Como isso era possível? Este domínio diabólico independente provavelmente existe já há um período de tempo muito longo. Talvez uma raça da região divina norte tenha migrado em segredo, ou talvez seja uma base que a região divina norte montou para testar a região divina leste. O abismo Piche em si é a entrada para o domínio diabólico, e uma barreira de isolação foi colocada em volta para evitar o vazamento de qualquer energia diabólica.
Talvez a razão das profundas bestas neste continente terem se descontrolado é por conta da barreira ter enfraquecido recentemente, fazendo parte da energia diabólica escoar de suas bordas. A este ponto, o choque de Linkingshan e Linkingyu estava sendo substituído por excitação crescente. Obviamente, a descoberta de uma pessoa diabólica ou um domínio diabólico oculto estavam em dois níveis totalmente diferentes. A primeira era um mérito, mas a última era um mérito tão grande quanto os próprios céus. Para os habitantes das regiões divinas leste, oeste e sul, profunda energia das trevas era uma energia maligna que não deveria existir no mundo. Assassínio era o único meio de lidar com profunda energia das trevas. Era por isso que a região divina norte era um lugar especial entre todas as 4 regiões divinas. Não era só que ela era rejeitada pelas 3 regiões divinas completamente, era até chamada de um domínio diabólico. A região divina norte esteve encolhendo pouco a pouco por conta da energia das trevas no caos primal estar ficando mais e mais rala. Era apenas uma questão de tempo antes dela perecer por conta própria. 3 anos antes, durante a Batalha da Outorga dos Deuses, Wei Ren havia repentinamente empregado profunda energia das trevas no palco da Outorga dos Deuses e levou Jiamin para a morte junto consigo. Não só ele foi profundamente humilhado pelo reino do paraíso eterno, ele também acendeu a fúria de cada profundo praticante na região divina leste. Na época, a ordem de aniquilar todas as pessoas diabólicas na região divina leste foi imediatamente enviada usando a voz do paraíso eterno. Se eles informassem aos exequiators do paraíso eterno sobre a existência deste domínio diabólico, eles não podiam sequer imaginar como o reino divino do paraíso eterno os recompensaria. Mestre, devemos chamar de volta a irmã Júnior Kingrow imediatamente. Perguntou Linkingshan. Não precisa se apressar. Lin Junho esfregou sua barba curta com um brilho agudo por trás de seus olhos. Estamos todos no mesmo planeta, e ela está em outro continente no momento. Quem sabe, ela pode ter seus próprios achados. De qualquer jeito, deveríamos fazer uma busca completa por este continente antes dela retornar. Daqui em diante, todos os nossos destinos nunca mais serão os mesmos. Revisão. PS, Imperador Divino é o título de um regente de um reino real, não é um reino independente do profundo caminho. Todos os imperadores Davinos estão no pico do reino do Mestre Divino, reino do Mestre Divino nível 10. Antigos reinos dos deuses verdadeiros, reino da extinção divina, semideus, Deus verdadeiro, Deus da criação, Deus ancestral.